A paz do Senhor, irmãos. Quero deixar aqui uma palavra para meditação para os irmãos que se encontram aqui em Mateus 14, a partir do 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Irmãos, a palavra do Senhor Jesus está falando aqui que Jesus ordenou os seus discípulos para que entrasse no barco e passasse para a outra margem. Mas só que no meio do percurso, no meio ali do mar, começou um vento ao contrário. Quantas das vezes eu e você estamos obedecendo a palavra do Senhor Jesus e o vento bate ao contrário? Mas eu tenho que te falar que muitas das vezes o Senhor Jesus, aleluia, fala que ele está dentro do barco. Muitos falam, pegam, muitos missionários, pastores, olha para nós e falamos assim: eu estou dentro do barco. Mas eu tenho que te falar que Jesus não está dentro deste barco. Jesus estava ali na margem, estava ali na praia, despedindo da multidão. Enquanto seus discípulos receberam a ordem para passar ali para o outro lado. E aí o vento bateu ao contrário. Quantas das vezes eu e você estamos obedecendo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, tendo uma caminhada com o Senhor, e mesmo assim o vento começa a bater ao contrário. E nós olhamos para todos os lados e achamos que vamos perecer. Achamos que Jesus nos abandonou, mas eu tenho que te falar que Jesus, ele não te abandonou, e ele chega no de repente na minha e na tua vida, porque Jesus, ele continua sendo o mesmo, e se for necessário para te dar vitória, ele anda por cima das águas, ele anda por cima ali do mar, aleluia, no meio do vento, para te dar vitória, para entrar com o socorro sobre a tua vida. Aleluia. Assim ele fez ali na vida dos discípulos. Mas o que é interessante é que muitas das vezes nós vamos estar com os discípulos, não reconhecendo e não conhecendo Jesus no meio do vento. Porque quando Jesus estava ali andando por cima das águas, os seus discípulos ficaram atemorizados, com medo e questionando se era um fantasma que estava andando ali. Mas Jesus, sabendo da fragilidade, ele já disse logo: não tema, sou eu. Aleluia. Sou eu, aleluia. Quantas das vezes Jesus está falando para nós que ele está no meio do vento, que é ele, e mesmo assim nós estamos com medo, prestes a desistir. Aleluia. Mas interessante que Pedro, mesmo sabendo que era Jesus que estava no meio do vento, não aguentando esperar. Quantas das vezes nós estamos com a nossa ansiedade, desesperados para que Jesus chegue logo, tomamos um passo inesperado, um passo que não é para dar. Nós vamos e colocamos o nosso pé aonde não é para colocar. Mas mesmo assim, Jesus, ele permite que Pedro desce do barco. E quando ele começa a andar por cima das águas, no meio daquele vento, porque vai ter momento que nós vamos ter que se achegar a Jesus no meio do vento. Temos que ter a caminhada com Jesus no meio do vento. Mas quando nós olhamos para a nossa dificuldade, nós começamos a afundar, como Pedro afundou ali. Mas ele começou a clamar por socorro. E Jesus o socorreu. Segurou ali na mão dele e levou ele para o barco. Levou ele para um lugar seguro. Interessante que Jesus, ele poderia ter acalmado o vento para ser mais fácil a caminhada dele ali por cima das águas. Poderia ter acalmado o vento para Pedro descer do barco. Mas Jesus, ele não acalmou o vento. Sabe por quê? Porque Jesus, ele só vai acalmar o vento quando ele entrar no barco. Quando ele entrar no barco, quando ele entrar na tua vida, quando você abrir o teu coração, quando você abrir a tua vida, permitir que ele entre, ele vai acalmar esse vento na tua vida.
Somente creia que Jesus está chegando e que Ele pode mudar toda essa situação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva para mais vídeos como esse, pregando a palavra do Senhor Jesus. E não se esqueça, Jesus, Ele te ama e tem uma nova história. Amém?